Meus amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, pela graça do nosso Deus, estamos chegando aqui mais esse dia para ler com você mais uma vez a Palavra do Senhor. Hoje o nosso capítulo é Êxodo, capítulo 17, que tem aqui como assunto principal: Israel peleja contra os amalequitas. Se você puder, então, abra mais uma vez a sua Bíblia e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Se você não puder, devido às suas atividades aí, você pode ouvir. Nós temos aí muitos irmãos caminhoneiros, que não tem como ler conosco, mas eles ouvem a palavra de Deus e são também abençoados. Um grande abraço aí aos irmãos caminhoneiros que estão aí nesse santo propósito de ler ou ouvir a palavra de Deus todos os dias. Um grande abraço. Vamos ler então Êxodo capítulo 17, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Verso 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Verso 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que faria este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Verso 5. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Verso 6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Verso 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Verso 9. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Verso 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Verso 11. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Verso 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Verso 13. E assim Josué desfez a Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Verso 15. E Moisés edificou um altar ao qual chamou: O Senhor é minha bandeira. Verso 16. E disse: Porquanto jurou o Senhor,
haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Muito bem, meus amados irmãos, lemos juntos então o capítulo de número 16 aqui do livro de Êxodo. Para a nossa reflexão, eu quero reler com você os versos 15 e 16, que dizem assim: E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: O Senhor é minha bandeira. Verso 16, e disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Meus amados e queridos irmãos, nós lemos ou relemos aqui esses versos que nos mostra que Deus fala ao seu povo que a guerra contra os amalequitas, ela seria para sempre. Nós também, meus amados irmãos, lutamos contra Amaleque do dia de hoje. Amados irmãos e ouvintes, neste capítulo, então, Israel enfrenta a sua primeira guerra contra os amalequitas. A guerra foi renhida. Moisés precisou subir ao monte, ficar com suas mãos levantadas ao céu até o pôr do sol, para que Israel pudesse vencer cabalmente os inimigos, o povo de Amaleque. E assim ocorreu. Amaleque foi totalmente derrotado. Amados irmãos, Amaleque é uma figura ou símbolo da nossa luta contra as obras da carne. Amaleque simboliza as obras da nossa velha natureza, que a Bíblia chama de carne, de velho homem. Essa velha natureza adâmica que ainda está em nós. Naquele dia, Amaleque foi vencido, mas não foram exterminados definitivamente. Pois no último verso nós lemos o Senhor dizendo: E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Assim é a nossa luta contra as obras da carne. É diária, contínua, enquanto estivermos nesse corpo físico. O apóstolo Paulo nos fornece uma lista, amados irmãos, de muitas dessas obras da carne e nos ensina que o Espírito Santo que habita no crente luta contra elas. Gálatas 5:16 a seguir. O Espírito Santo, portanto, é quem nos ajuda a sermos vencedores nesta peleja diária. Mas para isso nós precisamos cooperar com Ele, vivendo em comunhão com Ele. Aleluia. Desejando a vitória e fugindo dessas inclinações pecaminosas que Gálatas 5, a partir do 19, descreve para nós como sendo adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Gálatas capítulo 5, 19 ao 21. E o apóstolo ainda completa: acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos irmãos, assim como Amaleque veio pelejar contra Israel, a fim de impedir que o povo de Deus chegasse a Canaã,
as obras pecaminosas da carne, elas lutam dentro de nós para nos levar ao pecado e assim nos impedir de chegar ao céu, a nossa Canaã celestial. O apóstolo Paulo nos adverte que quem pratica as obras da carne, como vimos, não herdará o reino dos céus. Para então vencermos, amados irmãos, o Amaleque desses dias, as obras da carne, nós precisamos depender do Espírito Santo e viver em oração. Observemos que Josué foi o capitão, o comandante daquela guerra, mas Moisés estava na oração com as suas mãos levantadas em dependência de Deus. Nós somos como Josué, estamos na peleja contra Amaleque, mas nós dependemos da ajuda do Espírito Santo para nós sermos vencedores. Moisés nos ensina a dependência de Deus ao permanecer no monte com as mãos erguidas até o pôr do sol. Ou seja, nós não podemos baixar a guarda. Precisamos viver em oração, em comunhão com Deus, em submissão ao Espírito Santo e resistir então aos impulsos da nossa carne que quer nos levar ao pecado. Se nós vivermos como Moisés, com as mãos levantadas, em comunhão com Deus, em dependência do Espírito Santo, o Espírito Santo dentro de nós vai derrotar as obras da carne, como Josué derrotou os amalequitas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, essa guerra é contínua. O pecado nos afasta de Deus. Nós precisamos vencer os amalequitas, essas obras terríveis da carne que peleja dentro de nós para nos levar para longe de Deus, para nos levar ao pecado. Que nós possamos, glória a Deus, estar em comunhão com o Espírito Santo, na oração, na dependência de Deus, e assim nós vamos chegar a Canaã, nós vamos vencer esses amalequitas de hoje, nós vamos derrotar as obras da carne a cada dia e vamos seguir vitoriosos. Aleluia! Convido você então para nós orarmos juntos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos mostra que a nossa luta contra Amaleque, ela é contínua. Senhor Deus, nos dê a Tua graça, ó Santo Espírito, nós precisamos da Tua ajuda, para que nós possamos resistir aos impulsos pecaminosos desta velha natureza que existe em nós. Pai, nos conceda a Tua graça, não deixe que nós descuidemos, que o Senhor possa nos inquietar, nos chamar a cada momento para a oração e para a comunhão com Teu Espírito Santo, pois nós queremos chegar a Canaã, não queremos ser derrotados pelos amalequitas. É o que nós te pedimos nesse dia, em o nome de Jesus. Amém. Assim, meus amados irmãos, estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra e quero convidar você para estar amanhã mais uma vez comigo para lermos o capítulo de número 18, aqui do livro de Êxodo. Fique firme aí no seu propósito e vamos prosseguir nessa gloriosa jornada, lendo a palavra e ouvindo Deus falar conosco a cada dia.
Que Deus te dê um dia muito abençoado, juntamente com a sua família, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Senhor esteja em tudo que você puser as suas mãos. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.